Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Everton e eu sou professor da FAC, do curso de Administração e Ciências Contábeis. Hoje você vai ver os índices de endividamento. Então pessoal, aqui nos índices de endividamento, nós vamos para as nossas referências. Nós temos Zé Carlos Marion, análise das demonstrações contábeis, tá? E as recomendações é a leitura do manual didático, praticar os exercícios e consultar a bibliografia básica do curso, tá ok? Para que nós possamos assimilar melhor o conteúdo. A leitura introdutória fala das SAs, Sociedades Anônimas, E vem a crise em 2008 para 2009, tá? Com isso, o que acontece? As empresas tinham dívidas em dólar e o que aconteceu? O dólar disparou, aí, consequentemente, teve esse crescimento dessa dívida, E quando cresceu a dívida, logicamente, os juros também crescem. E aí, ou seja, em valores, Então, cresce a despesa operacional e, consequentemente, cada vez menos a quantidade de lucro, o lucro sempre diminuindo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade da dívida, tá? É capital de terceiros ou capital próprio? Quanto que eu tenho que ter de um e quanto que eu tenho que ter de outro? Aí, historicamente, o autor vem trazendo para nós que 30% de capitais de terceiros, 70% de capital próprio, depois 40% de capital de terceiros e 57% próprio, depois 51% e 49% próprio. Então o que acontece desses pontos históricos aí? A gente vem os livros vêm mostrando pra gente, o mercado vem mostrando pra gente, o livro só relata, que nesse mercado cada vez mais estão utilizando capital de terceiros, porque é mais barato. Tá? O capital de terceiros, a gente paga uns juros, depois desses juros a gente tem condição de abater o imposto de renda, bater na base para o imposto de renda, Então, assim, cada vez mais os juros a longo prazo, através do BNDES, através de Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, então a gente começa a conseguir empréstimos com juros bem menores. E aí, quando eu vou colocar dinheiro na empresa e, além do meu dinheiro, eu tenho que associar o que eu quero receber daquilo e mais o risco do meu negócio, aí costuma ficar bem mais caro o capital próprio, tá? Então, capital de terceiros, a gente consegue, a longo prazo, a gente consegue juros baratos aí com o BNDES e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tá bom? Característica do endividamento. Eu posso ter um endividamento sadio e ter um endividamento que eu vou utilizar o nome, tá, de prejudicial. O que é um endividamento sadio? Olha, eu adquiri dívidas de longo prazo para poder comprar imobilizado. Ou seja, eu vou ter muito tempo para poder pagar. O meu imobilizado tem uma vida útil, vamos dar um exemplo aqui, de 5 anos. A minha dívida, eu vou fazer ela em 4 ou 5 anos. Aí vai ser a capacidade de geração de benefícios do meu imobilizado, vai dar conta de suprir a necessidade e pagar as minhas dívidas, que foi a qual foi contratada. E este é o sadio, esse é o bom. O prejudicial seria o quê? Seria eu pegar dívida para pagar outras dívidas a curto prazo, cada vez de juros mais alto, e pegar empréstimos de curto prazo para poder fazer o financiamento de imobilizado, que nem sempre eu tenho essa condição de pagar tão rápido assim, que o imobilizado, se a gente pensar em nível de indústria, é muito alto, a parte operacional da uma fábrica, uma reestruturação fica muito cara, Então, essa dívida sendo contratada a curto prazo não pode ser tão boa, tá? Pode ser prejudicial. Então é o seguinte, agora nós vamos falar da qualidade da dívida, tá? Distribuição conforme a necessidade. Curto e longo prazo, que nós estamos falando, Imobilizado e circulante, tá? E a gente fala para nunca endividar totalmente, nunca adquirir grandes quantidades de dívida, tá? Ah, eu tenho 10% de capital próprio, 90% de dívida. Olha, cuidado, às vezes seu negócio não pode ser suficiente legal para poder pagar as dívidas. Se não pagar, você perde a sua empresa, como fica, tá? E também a empresa tem que ter uma facilidade de pagamento, tá? Que facilidade é essa? Ela tem que conseguir pagar conforme o faturamento. Não adianta estrangular a empresa para poder pagar tudo de uma vez, que não dá, tá? Então a gente aborda 2 pontos aqui que eu já falei. De curto prazo, ou seja, é mais oneroso, você pega um empréstimo de curto prazo, um empréstimo para o banco lá de capital de giro, alguma coisa, ser um programa específico, trocar aquelas maquininhas que a gente passa o cartão e fala assim, para receber 30, 60 dias, aí o banco fala assim, olha, eu desconto 3%, 3% pode ser caro ao mês,
o BNDES te dá 6%, 7% ao ano. Então você vê uma diferença muito grande aí, né? Ou a dívida de longo prazo, que a gente falou, né? Que é menos onerosa e a gente colocou para o financiamento aí do BNDES, tá? Que é uma política de incentivo aí que pode ser muito bacana de ser utilizada, tá? Novamente, o balanço patrimonial da Lei 11.941/09, tá? Ele coloca, deixa bem claro o modelo antigo para que nós possamos calcular os indicadores, tá? Então, primeira coisa dos indicadores, participação de capital de terceiros sobre recursos totais. Então, a gente vai falar de quantidade de dívida, tá? Ele mostra aqui a primeira fórmula, que é igual à segunda, igual à terceira, e que nós vamos utilizar a quarta fórmula, tá? Que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, a dívida de terceiros dividido pelo passivo total, que vai ser o circulante, não circulante mais PL, tá? Então, nessa última fórmula, recapitulando, passivo circulante mais passivo não circulante. Beleza, as dívidas de terceiros, tá? Capital de terceiros, sobre todo o capital da empresa, tá? Que é o passivo circulante mais não circulante mais o PL, ok? Então vamos lá. Em X4, né? A gente identifica o quê? Que gerou 440 mil dividido por 790 foi 0,56, que transformando o decimal para porcentagem, fica 56%. Como? Só multiplicar por 100, ok? Em X5, 0,52, que multiplicando por 100, 52%. Então, olha só a interpretação que ele colocou para nós aqui. 56% dos recursos totais originam-se de capitais de terceiros. 56 originam-se de capitais de terceiros. Idem 52, ou seja, também no ano de X5. A outra interpretação que ele coloca é que 44% do ativo é financiado por capital próprio. Ou seja, se 56 é capital de terceiros, 44, ou seja, 56 menos 100, vira 44. 44% corresponde ao quê? Que é o total do ativo que é financiado com capital próprio. 44% do total do ativo, tá? E a mesma coisa para o ano de X5, que é 48, tá? Se nós pegarmos, somarmos os 52% de X5 mais o 48, nós chegamos no 100%, tá? O total do ativo ou o total de capitais da empresa, ok? Agora nós vamos entrar na garantia de capital próprio ao capital de terceiros, enquanto que o meu capital vai garantir o capital de terceiros. Então ele pegou o capital próprio sobre o capital de terceiros. Aí analisando até o final das fórmulas aqui, nós vamos enxergar que o PL, que é o quê? O patrimônio líquido, não é? Que é o capital próprio, dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. O que nós temos aqui? Os 350 dividido por 440, eu vou chegar a 0,80. Depois 400 por 430, 0,93 para cada um. Então, o que significa isso? Para cada R$1 de capital de terceiros, há 80 centavos de capital próprio como garantia. E no caso X5, olha, para cada R$1 de dívida de terceiros, eu tenho 93 centavos de capital próprio. Então, ou seja, para garantir essas dívidas. Então, olhando por um lado, a gente pode ver o quanto que o meu capital garante o capital de terceiros. Aqui no caso, 80% e 93%, tá? Vamos quanto à composição do endividamento, referente à qualidade, tá, ok? Então, olha só, o que ele coloca aqui, o passivo circulante sobre o passivo circulante mais o não circulante, ou seja, é o meu circulante sobre o total das minhas dívidas, ok? Quando eu faço os 340 por 44, eu chego a 77. 0,77 vezes 100 por 100, eu vou chegar a 77%. E aqui, 0,65 vezes 100, 65%. Então, como que interpreta esses indicadores? 77% dos capitais de terceiros vencerão a curto prazo. Ou seja, de toda a minha dívida, 77% vence a curto prazo. Muitas dívidas vencendo a curto prazo
pode não ser uma boa para uma empresa. Bem provável que não seja uma boa, tá? Quanto menos dívidas a curto prazo vencer, é melhor. Mas, por outro lado, eu falo que quanto menos dívida vencer, é melhor. Eu falo que mais ela está adquirindo dívidas a longo prazo, né? Então, a gente tem que ponderar esse quesito, tá ok? Olhar com os números absolutos e fazer essa observação. Então, vamos analisar agora quantidade versus qualidade. Então o autor trouxe para a gente um balanço aí de duas empresas, da Prosperidade e da Conservadora, tá? Na Prosperidade eu tenho o quê? Um circulante de 4.200 e um não circulante de 5.800, em um total de 10.000. No passivo, olha, eu tenho um circulante de 3.000 e o não circulante, ou seja, o exigível a longo prazo, de 2.900. E o PL, 4.000, somando total 10.000. Analisando um balanço com o outro, o ativo, ele praticamente está na mesma posição. Porém, o passivo, ele muda. Olha assim, total das minhas dívidas dá o quê? 6.000 são dívidas. E aqui no circulante, 4.000 são dívidas. Porém, o que é 6.000? 3.000 a curto prazo, 2.900 a longo prazo. E aqui eu só tenho o circulante de 4.000, eu tenho tudo de uma vez. Porém, o meu PL é menor na Prosperidade, 4.000, e outro PL ali, ele é 6.000. Total, 10.000, fechou isso aí. Então vamos entender, a Prosperidade tem um endividamento de 60%. Como é que eu descobri? 6.000 por 10. Então beleza, olha aqui, ó, Prosperidade é o 6.000, dividido pelo 10, eu tenho 60%. Alto para os padrões brasileiros. Quem determinou isso? O autor falou que nesse nível é alto. É uma interpretação que ele está colocando. Todavia, está no limite dos padrões internacionais. Então ele acha um padrão internacional e fala assim, olha, dentro do ramo de atividade, internacionalmente está ok. Ainda que o endividamento seja alto em quantidade, podemos dizer que é um bom perfil de endividamento, ou seja, de qualidade, pois praticamente a metade é de longo prazo, ou não circulante, menos oneroso e mais tempo para pagar. Então ele fala aqui, ó, quase que essa metade aqui é de longo prazo, então ele é menos oneroso, ele custa menos, que dívida de longo prazo eu expliquei para os programas de incentivo, né, dos bancos, menos de curto prazo, ó, de longo prazo, menos oneroso. De curto prazo, mais oneroso, ok? Por outro lado, a Conservadora tem um endividamento mais baixo, ou seja, 40%, os 4.000 dividido por 10, 40%. Porém, a quantidade é ruim, pois ele todo vai vencer rapidamente e havendo financiamentos de instituições financeiras seria mais oneroso. Então, no caso aqui do circulante, se tiver dívidas de instituições financeiras, que é mais cara, então realmente fica mais oneroso. Então deu para a gente comparar um pouquinho aí sobre quantidade e qualidade. Então quanto de dívida eu devo ter conforme um padrão e qual que é a qualidade dessa dívida. Eu também comparo com o padrão, se ela tem maior ou menor qualidade nessa dívida. Em que sentido? De mais a longo prazo e menos a curto prazo. Então o autor traz para a gente um tripé para poder fazer uma análise, tá ok? Então olha para você ver, ele traz uma situação da Prosperidade e traz uma situação da Conservadora, no qual é o seguinte, a liquidez corrente de cada uma. Então ele colocou 1,35, satisfatório, mas porém a Conservadora está ruim. Quanto à qualidade, a Prosperidade tem uma quantidade alta, uma qualidade boa. Okay? A Conservadora, uma quantidade baixa e uma qualidade ruim. Então, quanto ao endividamento, eu tenho duas posições das duas empresas e também, quanto à situação financeira, da liquidez, a Prosperidade e a Conservadora apresentam condições diferentes também. Então, futuramente nós vamos estudar a situação econômica, na qual nós vamos preencher essa etapa e vamos avaliar o quanto essa empresa está boa ou o quanto ela está ruim, baseando nesses 3 indicadores, ok? E que esses 3 indicadores, eles são de nível introdutório, tá? Depois teremos outros indicadores que auxiliam na explicação com mais detalhes, que é em cima das outras demonstrações contábeis. No mais, muito obrigado e conto com vocês.